Olá, chegamos ao final da nossa jornada. Hoje é o último dia e ao longo desses 7 dias, hoje no sétimo dia, nós estamos estudando o sacrifício de Cristo, nos aprofundando nessa temática, no entanto, vendo isso pela história e pela ótica das mulheres que estavam ao pé da cruz e o viram ressurgir. É interessante que quando nós pensamos nessas mulheres, nós precisamos entender que existe um legado que elas nos deixaram até hoje. E é sobre esse legado, é sobre essa relevância do que aconteceu com essas mulheres até os nossos dias, é pensar num Cristo que deixou marcas nessas mulheres e marcas que nos atingem até hoje, é que nós vamos fazer o estudo de hoje. Bom, ao pensar nessas mulheres, eu preciso te dizer que as matriarcas sempre existiram. O Antigo Testamento apresenta as mulheres numa ação de protagonismo. Sim, exatamente. Por mais que a sociedade foi se formando de uma forma patriarcal, que havia um patriarca que comandava o lar, na verdade, ele era mais um servo desse lar do que um comandante, nós precisamos perceber que haviam as matriarcas, mulheres que tinham o seu papel, que desenvolviam suas funções, que tinham voz e espaço na sociedade e eram relevantes para os seus dias. Tanto isso é verdade que a arqueologia tem encontrado ainda registros que mostram a atuação das mulheres. Em janeiro desse ano foi encontrado lá em Israel, numa das escavações de um grupo, né, de arqueólogos, um registro, né, um documento escrito por uma mulher com registros de contas, de contabilidade. E comprovou-se então que essa mulher ela estava trabalhando como contadora na empresa do seu marido. Ou seja, o seu esposo, sim, era o dono da empresa, ele tinha ali algum negócio local, mas era a mulher que cuidava das finanças desse negócio local. Então, isso já nos mostra uma das provas da importância ou do papel, do espaço que as mulheres tinham e sempre tiveram. E quando então que as coisas mudaram e nós passamos a viver esse discurso, ou ter esse discurso, né, da mulher como um ser oprimido? Bom, a partir do retorno do povo da Babilônia, do exílio, houve uma mudança histórica na maneira como as mulheres eram vistas. Olha que interessante. Ali desde da sociedade patriarcal até o período monárquico, as mulheres tinham sim espaço, rainhas, elas foram juízas, elas foram profetisas. E quando chegou o período do exílio, o retorno desse período diz que 42.360 judeus retornaram com Esdras e Neemias para a reconstrução da cidade e do templo. Destes, mais de 5.000 eram sacerdotes, ou eram, pelo menos estavam ligados à classe sacerdotal. E o que aconteceu com essa classe sacerdotal? Essa classe começou a enfatizar que foi devido o casamento de mulheres com homens de outras nações, que eles acabaram indo como cativos, como exilados para a Babilônia. Ou seja, na interpretação do sacerdote que tentou culpabilizar alguém pelo fracasso, pelo insucesso deles como filhos de Deus, eles então constatam que Deus quis castigar o seu povo, porque o seu povo não era mais uma linhagem pura, porque estava se misturando com outras nações, e que isso era culpa da mulher. Dito isto, eu preciso te lembrar que foi neste período também que o judaísmo passou a dar ênfase nas leis e a tornar a vida do judaísmo, a vida de um judeu, a vida judaica, um pesaroso e quase um fardo. Porque os sacerdotes nessa época, eles queriam resgatar ou retomar a força que eles tinham diante de Deus. Eles queriam a ressurreição da nação judaica que tinha sucumbido com o exílio babilônico. Então, nesse período, eles começam a dar ênfase nas leis mosaicas, nas leis cerimoniais, nas leis de casamento, ênfase num comportamento moral e ético muito mais acima da importância do outro como um ser humano. Eles passam a ter conflitos com os samaritanos, porque entendem que os samaritanos não são uma raça, um povo que está seguindo os preceitos divinos. E também eles passam a criar muitas leis que restringiam a mulher. Tudo isso, neste período, fez com que a sociedade mudasse e bastante. Nesta mesma época, 333 anos antes de Cristo,
acontece o surgimento de Alexandre. E com a chegada de Alexandre, há também uma influência helenista. O que seria isso? Uma influência da cultura grega. Então, o judaísmo, que já estava muito voltado para cumprimento de leis, regras e moral e comportamento e bons costumes, tradições, somado a uma cultura grega que já estava também vendo as mulheres como um ser inferior, trouxe então uma outra visão de quem era a mulher. No século I, a mulher, essa do judaísmo, do primeiro século, ela era descrita, por exemplo, no Talmud. O que é o Talmud? É uma coletânea de textos sagrados que se referem à lei, à ética e aos costumes judaicos. Então, é lá no Talmud que começam a ver essas leis, esses ditos que transformam muito a vida da mulher e tornam a mulher realmente um ser inferior. As mulheres, então, passaram a ser socialmente subordinadas, intelectualmente nulas e também com uma liberdade econômica relativa, que significa, se elas tivessem bastante dinheiro, elas teriam mais domínio na sociedade. Se elas tivessem pouco dinheiro, menos domínio elas teriam na sociedade. A mulher aqui, ela começa a ser vista como que serve só para procriação. Ela passa a depender do pai, se ela é solteira, e do marido, se ela é casada. E se ela é viúva, ela passa, então, a pertencer e depender do irmão, né, mais próximo do ex-marido. E ela passa, então, a ser vista como alguém intelectualmente limitado. Tanto é que ontem nós já comentamos que a mulher não era nem contada como uma possibilidade a ser uma testemunha. E nós não podemos, elas não podiam ocupar espaços religiosos, por exemplo. E olha que interessante, na construção do segundo templo, existe na planta do segundo templo uma diferença do que foi a primeira construção. A primeira construção, a planta foi dada por Deus. E nessa primeira planta dada por Deus, não tinha um espaço dividido para as mulheres, separado para as mulheres. Porque era claro que Deus via todos com igualdade. Mas nessa segunda construção do templo, que foi nessa retomada, Esdras e Neemias, o que acontece? Eles criam um pátio, onde é o lugar que as mulheres podem ficar. E se eu pudesse mostrar para vocês o desenho desse pátio, ou dessa sinagoga, vocês veriam que o pátio ele é bem longe do Santíssimo. Quanto mais longe do Santíssimo, significava que menos santo a pessoa era. E quanto mais próximo do Santíssimo, mais santo essa pessoa era. Ou seja, as mulheres foram colocadas separadas na sinagoga e longe do Santíssimo, representando que elas não tinham nenhum tipo de direitos, né? Ou que elas não eram vistas como mulheres direitas, santas e cristãs. Mas aí, minhas amigas, vem Jesus. E quando Jesus vem, ele quebra todas as barreiras sociais. Ele ignorou as barreiras sociais. Ele não via como os outros viam. O ministério de Jesus foi um ministério pessoal na vida das mulheres. Também é registrado que ele desafiou a sociedade para que agisse como ele estava agindo, dando voz e espaço para essas mulheres. As mulheres, elas foram as que receberam, em primeiro lugar, em primeira mão, a notícia do maior acontecimento depois da morte de Cristo. Qual foi o maior acontecimento depois da morte de Cristo? A ressurreição de Cristo. E foi dado às mulheres o privilégio de serem as primeiras a vê-lo ressurreto. Foi dado às mulheres o privilégio de serem as testemunhas oculares do maior acontecimento da história. E Jesus permitiu este fato para dizer: as mulheres, sim, são importantes. Jesus olhava como olhava Deus, da mesma forma como Deus olhava. E sabem, meninas, amigas, homens que me assistem, as mulheres sempre ocuparam todo o espaço. Só existiu uma função que a mulher não ocupou lugar, que foi a função sacerdotal. Não existiram sacerdotisas na Bíblia. No entanto, todas as outras funções, biblicamente falando, foram ocupadas por mulheres. Por exemplo, discípulas. Não, mas discípulos só houveram 12. Muito bem, qual é o significado da palavra discípulo? No judaísmo, discípulo tem o sentido daquele que, na verdade, discípulo de forma geral, primeiro, né, é um seguidor de um mestre.
Então a gente vai lembrar lá na escola de profetas que o discípulo ele andava atrás do mestre para aprender a absorver com o mestre. No judaísmo, o discípulo é aquele que sentava ao pé do mestre para aprender do mestre. E aí eu poderia elencar aqui quantidade de mulheres que sentaram ao pé do mestre para aprender do mestre, ou seja, discípulas, se formos no original da palavra, discípulo um seguidor do mestre, na cultura judaica, discípulo aquele que sentava ao pé do mestre. Sim, mulheres sentaram ao pé do mestre, aos pés do mestre, e tiveram a oportunidade de aprender com ele. E sabe o que é interessante? Que Jesus ele ensina para essas mulheres as lições mais importantes. Por exemplo, água da vida. Jesus ensina para uma mulher, a mulher samaritana, sentada junto ao mestre num poço. Dizer que Jesus é a ressurreição e a vida. Ele ensina isso a Maria Madalena, uma mulher que sentou-se aos pés de Cristo. O que ele fala para Marta e Maria? Quem é que escolheu a boa parte? Aquela que sentou-se aos pés de Cristo. Sim, mulheres discípulas. Também haviam mulheres apóstolas e a Bíblia cita Júnia. Em Romanos 16, no verso 7, é citado Júnia. É interessante porque alguns teólogos, comentaristas até podem dizer: ah, não, mas aqui é um homem, Júnia era um homem. Bom, no original, Júnia era um nome feminino. O nome masculino de Júnia era Júnias. Era com S no final, no plural. Então aqui sim havia uma apóstola mulher. Júnia. Maria Madalena também foi considerada uma apóstola. Nós temos ali em Atos 1,14 a presença de mulheres naquele momento histórico de Atos 1, com a ascensão de Cristo. Nós também temos, estou aqui com aqui as minhas anotações para eu não me perder, Nós temos também as diaconisas, Febe, uma delas. Nós temos presbíteras. O que é uma presbítera? Mães da igreja, as primeiras mães da nossa igreja. E nós temos sim mulheres, uma citada por Paulo em Romanos 16, 13, mãe de Rufo. Nós temos mulheres que ensinavam profecias, Príscila, Cloé, Ninfa, Maria, Áfia, Tecla, mulheres que faziam da sua casa uma igreja. Todas essas que citei tinham dentro da sua casa um grupo que se reunia em nome de Deus, uma igreja. Tivemos também muitas cooperadoras do evangelho, muitas cooperadoras do ministério de Paulo, e ele cita essas mulheres em Romanos 16. Tivemos também mártires. No primeiro século e no segundo século, nós tínhamos mulheres que doaram sua vida, foram mártires. Sabe, meninas, mulheres, que quando eu penso nisso, eu vejo que realmente as mulheres sempre ocuparam um lugar, e não de destaque. A sociedade, ela teima em querer nos empoderar, dizendo que nós precisamos de um lugar de destaque. Não, nós precisamos de um lugar, não precisa ser de destaque. É um lugar onde nós nos tornamos úteis, um lugar onde nós nos sentimos relevantes, um lugar onde nosso propósito passa a fazer sentido. E quando eu penso em tudo isso, eu penso numa das maiores lições que Jesus ensinou, como eu já citei, sobre a água, para a mulher samaritana junto ao poço. Esta mulher é uma das mulheres que Cristo buscou resgatar a sua identidade, resgatar o seu valor. E aí nós vemos que essa mulher foi uma das maiores missionárias que a Bíblia registra. Além dela, também poderia estar outra missionária, Lídia, mas falando da mulher samaritana, ela sim foi uma mulher missionária. A Bíblia diz, João 4, versículo 28 e 29, que ela pregou para muitas pessoas e muitas pessoas falaram: agora eu conheço o mestre através da fala da palavra dessa mulher. Uma mulher que conseguiu impactar a vida de outras pessoas. E Paulo completa este assunto do como as mulheres sempre foram amadas e tiveram um espaço no ministério de Jesus. Paulo, ele termina lá, em Gálatas 3:28, dizendo: não há diferença entre os judeus e não judeus, entre escravos e livres, entre os gregos, entre homens e mulheres, porque diante de Deus somos todos iguais. Se o que nós podemos aprender durante esta semana, nós tivemos muitas lições ao longo desta semana, mas a grande lição que fica é que o amor de Deus, a cruz de Cristo, não foi para um grupo ou para outro, foi para todos. E hoje Ele te chama para viver a experiência desta cruz. Hoje Ele te chama para aceitar
tomar essa cruz com ele e caminhar até o fim, até o último momento, até a eternidade. Para isso, é necessário a gente escolher viver a verdade. Para isso, é necessário que eu escolha e me posicione de que lado eu quero estar naquele grande dia. E não esqueça, é na palavra de Deus que ele se revela. É na palavra de Deus que nós descobrimos o quanto você e eu, quanto nós, mulheres, somos importantes. Você tem um valor inestimável, impagável, ou melhor, impagável não, o seu valor foi pago, e foi pago com sangue, foi pago com vida. Agradeça hoje pela vida que Deus te proporcionou através daquela cruz. E não esqueça, a cruz não é o fim, a cruz é o começo da eternidade.